Você e seu corpo. Oferecimento: Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. E de volta dos nossos comerciais, nesse feriado tão bom, carnaval, né? Você já tá em festa aí na sua casa, viajou? Pois é, então agora a gente segue com o quadro Você e Seu Corpo e o tema de hoje é esquizofrenia. Veja só. O termo esquizofrenia foi criado em 1911 e significa mente dividida. Para entendermos melhor a respeito deste problema psiquiátrico, vamos entrevistar o Dr. Jaime Eduardo Cecílio Halac. Olá, Dr. Jaime, o que significa realmente esquizofrenia e quais os tipos dela? Oi, Luciana. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que acomete o cérebro das pessoas, de início geralmente por volta da final da adolescência, início da idade adulta, e que cursa com uma série de sintomas muito diferentes uns dos outros, e por isso da complexidade dela. Do ponto de vista clínico, para as classificações médicas, hoje a gente compreende que a esquizofrenia ela possa ser classificada em 5 subtipos, que a gente chama de hebefrênico, que é o atualmente chamado de desorganizado, o paranoide, o catatônico, o indiferenciado e o residual. Esses tipos são classificados de acordo com a predominância dos sintomas que o paciente apresenta. Se desenvolve, o que ocasiona a esquizofrenia? Então, a esquizofrenia ela é uma doença que a gente costuma dizer que é genética, neurodesenvolvimental de caráter progressivo e neurodegenerativo. O que significa isso? Significa que ela começa durante a gestação, ou seja, quando a mulher está grávida, esse bebê, por uma carga genética, ele já traz em si o risco de desenvolver a esquizofrenia. De acordo com o que ele passar na vida, que pode ser estresses, pode ser uso de drogas e álcool, pode ser um grande problema que ele tenha na vida, isso vai começar a gerar sintomas que a gente chama de sintomas prodrômicos, que são pequenas modificações no modo como a pessoa funciona, nas características de personalidade. Isso costuma acontecer no início da adolescência, até que por volta do final da adolescência, no início da idade adulta, acontece a primeira crise psicótica, o primeiro episódio psicótico, onde aparecem os sintomas mais floridos, que geralmente é quando a família faz com que o paciente nos procure para o tratamento. I'm not leaving! Stop! You can't reason your way out of this. Why not? Why can't I? Doutor, e quais são os sintomas que a pessoa apresenta que tem a esquizofrenia? Como eu disse, a esquizofrenia é uma doença psicótica, então os sintomas básicos da esquizofrenia são os sintomas psicóticos. Esses sintomas, ao longo da história da psiquiatria, foram divididos em diferentes subgrupos de sintomas. A gente fala que a esquizofrenia é multidimensional. O sintoma que mais chama a atenção das pessoas são os sintomas positivos, que incluem os delírios, que são crenças que as pessoas passam a ter, os pacientes passam a ter, em coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, começam a achar que estão sendo perseguidos, ou que implantaram um chip na cabeça que controla os seus comportamentos, ou que permite que as pessoas consigam ler os seus pensamentos. Começam a achar que estão sendo perseguidos por câmeras colocadas, por exemplo, pela CIA dos Estados Unidos. São sintomas muito estranhos. Isso faz com que os familiares prestem atenção e procurem o tratamento, porque normalmente nesse período o paciente pode começar a ficar ansioso, agitado, se sentir perseguido, às vezes até agressivo. Uma vez que inicia o tratamento, não é incomum aparecerem os chamados sintomas negativos. Esses sintomas negativos são aqueles sintomas que a pessoa começa a ficar isolada, não apresenta mais o afeto, não apresenta mais a capacidade de rir ou de se divertir, para de trabalhar. E como nós podemos perceber que aquela pessoa tem esquizofrenia já logo no início? Esse é um ponto muito difícil, né, Luciana? A medicina ainda não determinou isso, porque
todos os quadros psiquiátricos, normalmente, eles cursam com algumas mudanças no jeito que a pessoa normalmente funciona. Seja a depressão, seja a ansiedade, seja os quadros psicóticos, seja o uso de droga, né? Então, o que é importante para a família? A família tem lá o seu filho, adolescente, jovem, que começa a ter uma mudança que chama atenção no jeito dele ser, ou seja, ele era extrovertido, passa a ficar muito quieto, muito isolado, não quer mais ir para a escola. Nesse momento, a família tem que procurar o tratamento. A esquizofrenia, doutor, ela tem cura e quais são os tratamentos? Olha, atualmente, para a medicina, está muito claro que esquizofrenia ainda não tem cura, mas nós estamos caminhando em passos largos numa busca de tratamentos mais efetivos e, eventualmente, até da cura. Inclusive, nós conduzimos pesquisa aqui no Hospital das Clínicas nesse sentido. Os tratamentos, de maneira geral, a pedra fundamental do tratamento da esquizofrenia são as medicações chamadas de antipsicóticos, que atualmente nós temos vários tipos hoje, que propiciaram uma melhora na qualidade de vida do portador de esquizofrenia muito grande. As medicações mais antigas, elas tinham muitos efeitos colaterais. As medicações mais novas, por outro lado, elas têm alguns efeitos colaterais, mas são muito menos intensos, muito mais toleráveis e o resultado é bastante superior ao de antigamente. Obrigada, doutor Jaime, pelas suas informações e seus esclarecimentos. E na semana que vem, gente, nós voltamos com mais novidades para você e seu corpo.